Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Contemplemos hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19, que a Igreja nos oferece e que nos ajuda a meditar neste ano vocacional missionário realizado no Brasil sobre a nossa própria missão e vocação e, de maneira especial, pedir na nossa oração para que o Senhor envie muitos operários para a sua messe, que chame a si muitas pessoas, principalmente para a vida consagrada, para o sacerdócio, para o matrimônio e para tantas outras belíssimas vocações que dessas se desdobram dentro da Santa Igreja. No Evangelho de hoje vemos Jesus que sobe sobre o monte e dali chama a si aqueles que ele quer para que estejam com ele e a partir daí para que possa enviar-lhes em missão para anunciar a palavra, para expulsar os demônios e para todo tipo de obra boa, em nome de Jesus. Ele constitui 12, e estes 12 ele constitui para que, a partir destes alicerces, possa construir o edifício espiritual que é a Igreja, a comunidade dos fiéis, corpo de Cristo. Queridos irmãos, meditando hoje então sobre a beleza do chamado e da Igreja que se edifica sobre os apóstolos, nós queremos destacar na nossa meditação para a nossa Alexio Divina hoje 2 pontos importantes. Primeiro começo com uma introdução, porque justamente aqui é necessário percebermos, isso é importantíssimo para a Alexio Divina, que Jesus, sobre o monte, chama a si aqueles que ele quer. Vejam aqui a questão deste movimento. Jesus sobre o monte indica um homem que ora, um homem que está sobre um lugar elevado mais próximo de Deus. Na tradição antiga, na tradição judaica e ainda na tradição cristã das cidades mais tradicionais do Brasil, vocês podem perceber que o monte significa o lugar mais próximo de Deus. Primeiro, pela sua topografia elevada, em segundo lugar, porque mais próximo do céu nos indica que justamente este subir até o monte nos eleva para próximos de Deus. Por isso, subir a montanha, estar sobre a montanha e orar são expressões que se equivalem muito bem. Basta perceber que Jesus, como nos mostra o evangelista Lucas, ele sempre está em oração, principalmente diante de decisões e momentos importantes da sua própria vida. Neste momento, Jesus chama a si aqueles que ele quer que o sigam. Este chamar a si faz que as pessoas possam vir em direção a Jesus, que está em oração, que está próximo do Pai. Por isso, Jesus nos eleva. Quando nos chama a si, ele nos leva para mais próximos de Deus. Neste Evangelho, Jesus, feito homem, é a imagem de Deus, que nos leva para próximos do Pai. Mas 2 fatos importantes. O primeiro, uma questão histórica. O segundo, uma questão de fé. Em primeiro lugar, vemos que Jesus chama a si aqueles que ele quer. Isto contraria toda a prática dos rabinos do tempo de Jesus. Os rabinos são aqueles que, conhecendo muito bem a lei do Senhor, podem instruir os seus discípulos. E os discípulos, ávidos por este conhecimento da palavra do Senhor, da sua própria religião, da sua própria fé, pedem para que aquele mestre os acompanhe. O discípulo pede o acompanhamento de um mestre, escolhe um mestre e se coloca no seu seguimento. Enquanto que com Jesus é diferente. É Jesus quem chama a si aqueles que ele quer, como vemos no caso de Mateus, como vemos no caso de Pedro, de André, de Tiago, de João e de todos os outros, como nos mostra hoje o Santo Evangelho. Uma prática diferente, que mostra que um novo tempo é iniciado, uma nova forma de sermos escolhidos. Então se confirma aquilo que Jesus nos diz: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Ou seja, nós ficamos felizes pela gratuidade do chamado que o Senhor nos faz para estarmos o seguindo como discípulos seus. Em segundo lugar, uma questão espiritual. Jesus nos chama, em primeiro lugar,
como nos mostra o versículo 14, para que estejamos com Ele. Este fato não é de pouco, porque Jesus não nos chama para fazer algo, Jesus nos chama para estar, não para fazer, mas para estar. Isto nos mostra a importância, a prioridade, a essência da nossa vida, que é justamente a oração e a intimidade com o Senhor. Permanecer com o Senhor é aquilo que é fundamental para o nosso crescimento enquanto discípulos dele. E nesta permanência com o Senhor, somos enviados em missão. Então é consequência de uma intimidade com o Senhor que se dá pela oração, pela escuta da palavra, que nós somos enviados em missão. Querido irmão, fica para nós um compromisso importante a partir deste segundo ponto, que é justamente perceber se nós não estamos nos tornando funcionários de Deus, sem intimidade com o nosso Senhor. Isto seria um grande mal. Por isso, voltemos o nosso coração para Deus, permaneçamos em Deus e certamente a partir daí a nossa missão será muito mais frutuosa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.